Olá, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje farei a leitura da resolução número 598 do Conselho Federal de Biologia, que trata dos procedimentos de fiscalização no sistema do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Biologia e também institui o Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional. Antes de começarmos, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Resolução número 598 de 15 de outubro de 2021. Estabelece os novos procedimentos de fiscalização no sistema do Conselho Federal de Biologia e Conselhos Regionais de Biologia. Define competências e institui o Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional. Artigo 1º. Sem prejuízo das já criadas e instaladas Comissões de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, COFEPs, estabelecer os novos procedimentos de fiscalização no sistema do Conselho Federal de Biologia e Conselhos Regionais de Biologia, definir competências e instituir o novo Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, MOFEP. Artigo 2º. O sistema de fiscalização do sistema do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Biologia estabelece unidade nos procedimentos básicos de fiscalização dos Conselhos Regionais de Biologia, dos biólogos e pessoas jurídicas cuja atuação esteja ligada às ciências biológicas. Parágrafo 1º. Os Conselhos Regionais devem planejar e desenvolver suas atividades de fiscalização obedecendo ao firmado nesta normativa, no MOFEP e de acordo com as diretrizes de fiscalização estabelecidas na Resolução número 597 de 2021, observadas suas autonomias administrativas e financeiras, previstas no artigo 4º, seção 1, capítulo 3 do Decreto 88.438 de 1983. Parágrafo 2º. São instâncias recursais dos processos de fiscalização, sucessivamente: a. Plenário do Conselho Regional de Biologia. B. Plenário do Conselho Federal de Biologia. Artigo 3º. São objetivos da fiscalização: 1. Assegurar o cumprimento de leis, decretos, resoluções, instruções, portarias e outras normas que regulamentam o exercício da profissão de biólogo, bem como da pessoa jurídica de direito público, privado, de economia mista e do terceiro setor, cujas finalidades básicas ou de prestação de serviços estejam ligadas às ciências biológicas. 2. Garantir à sociedade que os serviços sejam prestados por biólogos habilitados. 3. Comunicar, prestar informações e orientar os biólogos, as instituições de ensino, de pesquisa, de prestação de serviços, de caráter público, privado, de economia mista e do terceiro setor, assim como à sociedade, sobre seus direitos e deveres, bem como sobre as áreas de atuação do biólogo. 4. Promover a contínua vigilância das atividades dos biólogos e das pessoas jurídicas cujas atividades estejam ligadas às ciências biológicas. 5. Orientar e fiscalizar a conduta do biólogo quanto aos aspectos éticos da prática profissional. Artigo 4º. O órgão responsável pela orientação e fiscalização do exercício profissional nos conselhos regionais é a Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, COFEP. Parágrafo 1º. A Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, COFEP, deverá ser composta por conselheiros efetivos ou suplentes, com no mínimo 3 e no máximo 5 membros, sendo um coordenador, um secretário e de 1 a 3 vogais. Parágrafo 2º. Compete aos Conselhos Regionais de Biologia estruturar e manter as COFEPs. Artigo 5º. São atribuições da COFEP: 1. Analisar e julgar os pedidos de termo de responsabilidade técnica, TRT, se necessário. 2. Fornecer parecer e analisar a notação de responsabilidade técnica, ART, se necessário. 3. Analisar e julgar os pedidos de licença e cancelamento, bem como o de transferência, se necessário. 4. Orientar e fiscalizar o exercício profissional em sua área de atuação, se necessário. 5. Fazer cumprir o Código de Ética do Profissional Biólogo, articulado com a Comissão de Ética Profissional. 6. Analisar processos administrativos oriundos de atividades de fiscalização. 7. Assessorar a diretoria e o plenário na orientação e fiscalização do exercício das atividades dos biólogos e pessoas jurídicas cuja atuação, em suas respectivas competências,
esteja ligada às ciências biológicas. 8. Assegurar o cumprimento de leis, decretos, resoluções e outras normas que regulamentam a prática da orientação e fiscalização do exercício profissional. 9. Elaborar o plano anual de fiscalização e definir metas, bem como propor novos procedimentos a serem submetidos à aprovação da diretoria e plenário do Conselho Regional de Biologia. 10. Coordenar, avaliar, orientar e supervisionar, direta ou indiretamente, os serviços de fiscalização. 11. Requerer ao presidente a instauração de processos ético-disciplinares provenientes de expiração de autos de infração ou denúncias. 12. Apreciar outros assuntos pertinentes à orientação e fiscalização do exercício profissional. Artigo 6º. A estrutura da fiscalização dos Conselhos Regionais de Biologia é constituída pela Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, COFEP, e agentes de fiscalização, designados como fiscais, biólogos, agentes fiscais, nível médio, delegados e conselheiros. Artigo 7º. Para os procedimentos de fiscalização, os Conselhos Regionais de Biologia deverão manter, subordinados à COFEP, um corpo permanente de fiscais, biólogos e ou agentes fiscais, nível médio. Parágrafo único. Para o exercício das atividades de fiscalização, fica assegurado aos agentes de fiscalização dos Conselhos Regionais de Biologia, devidamente identificados, conforme normas do MOFEP, o acesso em estabelecimentos públicos e privados. Artigo 8º. São atribuições do fiscal. 1. Coordenar a fiscalização sob a supervisão da COFEP. 2. Supervisionar as atividades dos empregados do setor de fiscalização, fiscais biólogos não coordenadores, agentes fiscais e estagiários. 3. Fiscalizar e orientar pessoas físicas e jurídicas, elaborando os respectivos relatórios de vistoria e outros, quando solicitados. 4. Verificar o cumprimento da legislação por pessoas físicas e jurídicas na realização de atividades ligadas às ciências biológicas. 5. Identificar o exercício irregular ou ilegal da profissão. 6. Emitir termo de notificação. 7. Lavrar autos de infração. 8. Realizar abertura de processos e documentos pertinentes à fiscalização, sob a supervisão da COFEP. 9. Auxiliar a COFEP no planejamento da fiscalização. 10. Analisar processos e documentos pertinentes à fiscalização e realizar atividades administrativas afins. 11. Agir em conjunto com a Tesouraria para a observância da regularidade de anuidades e demais taxas. 12. Manter-se atualizado com a legislação profissional e correlata. 13. Realizar palestras em eventos inerentes à atividade, quando designado pelo presidente do Conselho Regional de Biologia. 14. Planejar e acompanhar o plano de metas da fiscalização, em conjunto com a COFEP. 15. Identificar possíveis melhorias em resoluções, portarias e outras normativas do sistema do Conselho Federal de Biologia e Conselhos Regionais de Biologia e reportar à Comissão de Legislação e Normas, CLN, do Conselho Regional de Biologia. 16. Auxiliar o plenário, diretoria e outras comissões do Conselho Regional da Biologia, quando pertinente. Artigo 9º. São atribuições do agente fiscal. 1. Fiscalizar e orientar pessoas físicas e jurídicas, elaborando os respectivos relatórios de vistoria e de fiscalização. 2. Verificar o cumprimento da legislação por pessoas físicas e jurídicas na realização de atividades ligadas às ciências biológicas. 3. Identificar o exercício irregular ou ilegal da profissão. 4. Emitir termo de notificação. 5. Lavrar autos de infração. 6. Realizar abertura de processos e documentos pertinentes à fiscalização sob a supervisão do fiscal ou da COFEP. 7. Auxiliar a COFEP no planejamento de fiscalização. 8. Analisar processos e documentos pertinentes à fiscalização. 9. Agir em conjunto com a Tesouraria para a observância da regularidade de anuidades e demais taxas. 10. Manter-se atualizado com a legislação profissional e correlata. 11. Identificar possíveis melhorias em resoluções, portarias e outras normativas do sistema do Conselho Federal de Biologia e Conselhos Regionais de Biologia e reportar à Comissão de Legislação e Normas, CLN, do Conselho Regional de Biologia. 12.
auxiliar o plenário, diretoria e outras comissões do Conselho Regional de Biologia, quando pertinente. Artigo 10. Para as atividades de fiscalização no âmbito dos conselhos regionais, são instituídos os seguintes instrumentos com definições e finalidades estabelecidas no Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, MOFEP. 1. Plano Anual de Fiscalização. 2. Relatório de Vistoria. 3. Relatório de Fiscalização. 4. Fluxograma de Fiscalização. 5. Termo de Notificação. 6. Auto de Infração. 7. Cédula de Identificação Funcional. 8. Carteira de Identificação Funcional. 9. Colete de Fiscalização. Artigo 11. As infrações ao Código de Ética do Profissional Biólogo serão apuradas, observados os ritos e prazos estabelecidos em processo administrativo próprio, de acordo com a resolução que trata do Código do Processo Disciplinar. Artigo 12. Revoga-se a Resolução nº 284 de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 2012. Artigo 13. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 3 de janeiro de 2022, sem prejuízo das já criadas e instaladas comissões de orientação e fiscalização do exercício profissional, COFEPs, a teor do disposto na Resolução nº 11 de 1991. Eu encerro neste momento a leitura integral da Resolução número 598 do Conselho Federal de Biologia, que trata dos novos procedimentos de fiscalização nos sistemas federais e regionais dos Conselhos de Biologia. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de mostrar o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Se você quiser me pagar um cafezinho por conta deste conteúdo, descubra como se tornar membro do canal. É bem mais fácil do que você imagina. Deixe nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.